Olá, bom dia. Como você está hoje? Nessa manhã de domingo, dia 29 de junho, o último domingo do mês de junho. Como você está? Tudo bem? Acabou a metade do ano, amanhã dia 30 e se encerra. E logo logo vira o mês 7. 6 meses se passaram. E como foi seu ano de 2025? Nem parece, né? Hoje, para encerrar nossas lives sobre amor condicional, vou falar sobre o amor de filho. Porque até então nós estamos falando de amor de pai, o amor de mãe e o amor de filho. Como é o amor de filho? O que é esse amor de filho? O que é amar um pai? Porque entendo que a sociedade ela deu um boom de a culpa é do seu passado, a culpa é da geração, a culpa é dos seus pais, a culpa é de. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Nós sabemos que tudo é uma interpretação do ambiente, daquilo que quem sou eu, daquilo que quem eu sou, daquilo que eu entendo dessa atmosfera. Então, de repente, eu como um pai, faço de tudo pelo meu filho. Mas o meu filho não consegue reconhecer isso. E tem uma outra interpretação. Eu quero trazer uma história do Buda. Buda era filho de um rei muito bom. Esse rei, quando a sua esposa estava grávida do seu filho, que não se chamava Buda, teve uma premonição. Falou, ou que ele ia ser um líder religioso muito grande, ou ele ia ser um líder político muito forte. E, e esse pai, ele fez de tudo para o filho não ser um líder religioso. Ele, ele privou ele de ir à cidade, deixou ele no castelo. Tudo que ele queria tinha no castelo, tudo. Até que esse cara já com um pouco mais de idade, 24, 30 anos, ele resolve conhecer o mundo. Chama ali seus amigos, que não eram amigos, eram soldados que estavam apaisando ali com ele. E ele vai ao extremo, né? Do reinado à pobreza, ao extremo, à miséria, e vive ali aquela miséria por algum tempo. E volta pro reinado e fala, não, isso aqui não tá certo, tantas pessoas sofrendo. E tem esse boom de altos e baixos, até o ponto que ele fica, se não me engano, 40 dias debaixo de uma árvore, sentado, meditando, buscando. Sou eu consciente de Deus. E aí ele se torna o Buda que todos conhecemos. Né? E por que eu estou dizendo isso? Ele poderia ter feito tudo. O pai fez de tudo por ele. É qualquer interpretação daquele cara. Meu pai é um rei soberano que maltrata, que é rico, que em casa tem de tudo, mas o seu povo tem pobreza, passa fome. É interpretação, gente, não tem como. Agora, o que acontece? Tudo que é um excesso, tudo, exatamente tudo, nós já falamos sobre isso, que é um excesso, escolhe uma falta. Um excesso de trabalho é um excesso de autovalidação, escolhe uma falta. Será que essa pessoa ela não foi invalidada no seu passado? E eu não falo no passado distante, eu falo no seu passado. Mas também pode ser na sua infância. Eu, sendo um irmão mais velho, eu fui invalidado quando a minha irmã mais nova nasceu, e aí eu tive a necessidade de buscar validação através do serviço. Nós falamos sobre amores incondicionais. Então, todo excesso escolhe uma falta. Se eu tenho um excesso de vida noturna, de vida de libertinagem, por quê? Tem uma falta aí. E hoje nós vamos falar de um texto interessante. Está lá em Lucas, capítulo 15, do verso 17, 11 em diante. Que é a história que Jesus conta. A parábola do filho pródigo. Vamos aprender um pouquinho sobre esse filho pródigo. Por que ele fugiu? Por que ele pediu a herança do pai ainda vivo? Por que ele estava matando esse pai aí? Quiser pegar um lápis, um papel, caneta, ou até mesmo a Bíblia, vai lá. Eu espero. Enquanto isso, vamos tomar um café. Cafezinho. Café muito bom.
a vitamina. Sabe que isso é um texto conhecido, né? Nas igrejas se fala muito, nas escolas dominicais, nas salinhas das crianças, se fala muito sobre o filho pródigo, o filho que abandonou o pai, que foi viver a vida de bagunça, de gastos e liberdade, e acabou em nada, pobre, 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 a ponto de estar trabalhando para alguém e os porcos, as pelotas dos porcos, quer dizer, as lavagens dos porcos, ele desejar aquilo. Fala, nossa, os servos do meu pai se alimentam tão bem, meu pai cuida tão bem do povo dele, dos servos dele, dos empregados dele. Ah, eu quero voltar, mas não quero mais voltar com um filho, não. Eu sei que eu errei. Eu vou voltar com um servo. Vou lá chegar e vou falar para ele, ó pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, pequei contra todo mundo, fiz coisa errada, estou arrependido, estou no fundo do poço. Eu não peço nada, só peço que me aceite como empregado, para mim já é o suficiente. A parábola do filho pródigo não fala simplesmente de um filho que fugiu, mas fala de um filho que não tinha o coração de um pai. E ele buscou nesse excesso de liberdade preencher um vazio no peito dele. Sabe o tamanho do buraco desse vazio? Sabe a extensão desse vazio? É do tamanho do seu pai. E não tem como. Nas sessões de terapia, quando a gente está nessa fase de reconhecer pai e mãe, de saber quem foi meu pai biológico, quem foi minha mãe biológica, o que eu sou, o que eu tenho, aquilo que eu sou, é exatamente por eles. Porque se não fosse ele, eu não tinha existido. É uma quebra de paradigmas, de crenças limitantes, de karmas. Tudo porque eu não reconheço meu pai, não reconheço minha mãe. Na terapia, nós sabemos que a mãe, ela trata as emoções. A mãe, ela nutre uma criança, não somente com o leitamento materno, mas ela nutre com emoções, com palavras de afirmação, com carinho, com amor, esse amor incondicional que nós já falamos. E o pai, por sua vez, na segunda fase dessa criança, ele é o que instrui, é o que ensina, é o que encoraja, é o que expõe a um perigo, mas a um perigo controlado. Exemplo, andar de bicicleta é um perigo, a criança nunca anda de bicicleta. Mas ele expõe, ela vai andar de bicicleta, tá com um capacete, de repente, uma joelheira, é um perigo controlado. Ela vai cair, o que o pai faz? Corre em cima, segura e protege. Isso é expor um perigo controlado. Não é deixar a criança de frente com o leão e sair correndo. Não, eu controlo o leão daqui, não. Mas é isso. Jogar futebol com os amigos, na quadra, é um perigo. Tudo pode acontecer. Mas é controlado. Ele pode intervir. E quando nós estamos falando de um filho que fugiu pelo mundo de bagunça, ele matou seu pai. Ele matou sua herança biológica. Emocionalmente. Sentimentalmente. E pediu dinheiro. E provavelmente aquele homem era muito rico. Porque ele deu a metade para o menino, ainda continuou ainda o seu trabalho, os seus feitos, o outro filho continuou trabalhando, tudo rodando normal. E a metade dos bens dele já tinha ido para o menino. E esse cara ia sair para o mundo. Ele tinha tudo. Tinha dinheiro, amigos, mulheres, tinha interesse. E nada disso preencheu a falta que ele tinha no peito, que era só do seu pai. Precisou perder tudo. Vamos ler a parábola, o texto. Está em Lucas, capítulo 15, no verso 11 em diante. Está escrito assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as polotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome?
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo ao pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para me alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçando a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-o um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Que coisa! Ambos estavam querendo preencher um sentimento, um seu vazio no coração. Um com excesso de libertinagem e liberdade. Outro com excesso de trabalho. E quando o filho volta para casa arrependido e o pai vai ao encontro dele com paixão, com alegria, porque do mesmo jeito que aquele filho mais novo, ele enterrou seu pai, o pai não tinha enterrado ele, ele sofreu a perca. E a perca gerou um buraco no seu coração que somente o filho poderia preencher aquele buraco. E quando vê o filho que estava morto, se alegra e festeja, chama os empregados e vão lá, veste ele, dá um banho nele, tá com o anel na mão dele e vão lá. Ele estava sendo preenchido, ele estava sendo completo. Mas o outro questionou o amor do pai. E aqui nós vemos o grande impasse que acontece nas sessões de terapia. A síndrome do irmão mais velho, que herda todas as características dos seus pais, que é o pilar, que é o sustento, que é o que amadureceu mais rápido, que é o que tem que trabalhar, o que vai logo com o pai, e o irmão mais novo fica em casa. Sabe o que é interessante, que eu sempre digo? Quando temos uma fruta, vamos usar uma goiaba, um pé de goiabeira, e ela está ali verde, lustrosa, bonita, mas ela tem uma picadinha por um inseto, um pernilonguinho, uma vespa. Sabe o que acontece? Muitos dizem que elas apodrecem. Mas antes de ficar podre e estar no chão, ela amadurece primeiro que as outras. Essa goiaba que foi ferida, que foi picada pela vespa, ela inicia seu processo de amadurecimento precoce, antes das outras. E assim é o irmão mais velho, sabia? Ele é forçado a amadurecer, ele é forçado a buscar um motivo de validação fora, porque chegou um outro irmão, e um outro, e na época, a gente sabe que tinha 10, 12, 15 irmãos, e aquele irmão mais velho vai buscar sua validação em serviço, vai buscar sua validação em ajudar a trazer o sustento para casa. Eu já passei por isso, eu vivi isso. E quantos não vivem isso? Quantos não são assim? Talvez você é filho único, filha única, mas pergunta para seu pai, para sua mãe. Como que é? Como que foi? Ah, o papai tinha que ajudar o vovô no serviço, na lida. Ah, a mamãe tinha que ajudar a cuidar das irmãs delas em casa, tinha que cozinhar, tinha que... Foi assim. Aqui entendemos todo o trabalho que ele tinha feito. Nunca foi para ser rico, do menino.
Tudo que ele fazia, tudo que ele cuidava, tudo que ele era prestativo há tanto, tanto tempo, era simplesmente para ter uma validação do pai, sabe? Parabéns, filho. Bem feito. Muito bom. Como está a sua vida hoje? Você está buscando essa validação do seu pai? Como está a sua vida financeira? Está uma bagunça, um caos, dívidas, contas, prestações, cartões e mais cartões de crédito explodindo? Você tem que resolver um BO com seu pai. Ah, minhas emoções estão perturbadas, é ansiedade, é crise, é depressão, é obesidade, é doença autoimune. Tem que resolver um BO com sua mãe. Não importa se você é homem ou é mulher. O corpo fala, o ambiente fala para você. Faça uma reflexão. Quantos de nós hoje estamos assim? Vivendo no excesso do trabalho. Trabalhando demais, lutando demais, se perdendo demais, sofrendo demais. Tudo o que falta é um reencontro com o coração do pai. Ah, mas Cleiton, meu pai é falecido. Ah, minha mãe é falecida. Ah, eu estou num outro estado. Ah, não tem como. Nós temos um pai que preenche tudo isso. Deus Pai, Todo-Poderoso. Você já reconheceu Deus como um pai? Você conhece Deus como um soberano? Como um ser que castiga, que julga, que prende, que é cruel e impiedoso? Se você tem essa interpretação de Deus, que ele é um Deus, né, que a religião prega, que pune, que castiga, que é soberano, que é poderoso, eu pergunto, faça uma reflexão. Como está a sua vida financeira? Será que você não transfere para esse Deus aquilo que você teve do seu pai? Seu sentimento, sua angústia? Como estão as suas emoções? Como está o seu corpo, o seu físico? Você de repente tem uma doença autoimune, artrite, fibromialgia, vitiligo, doença de pele, obesidade. Tem muitas emoções aí. Queimação no estômago, gastrite, diabetes. São emoções que precisam ser tratadas. Como você está? Se o Senhor não edifica a sua casa, em vão trabalhos o que constrói. Sabe que isso é um salmo? Sabe o que isso representa? E a gente não está falando de casas, estrutura física, tijolo, cimento, massa, concreto. Estamos falando dessa estrutura, dessa casa, desse físico. Como que está meu emocional? Eu estou sobrevivendo? Eu estou construindo, eu estou edificando a minha vida, já tenho mais de 40 anos, e eu não consigo ter sucesso, não tenho meus bens, não tenho carro, só tenho dívidas, só tenho contas. Ah, de repente eu moro com minha mãe, moro com meu pai ainda, minha vida é de altos e baixos, eu caso, eu separo, eu não consigo, eu tenho que pagar pensão e mais pensões, porque eu não consigo assumir uma responsabilidade de pai. De repente você nunca assumiu uma posição de filho. Todo excesso esconde uma falta. Um excesso de sapato no seu armário esconde uma falta. Um excesso, uma compulsão por compras, por roupas, por joias, por produtos estéticos, por beleza, esconde uma falta. Hoje, Deus te chama para voltar para casa. Não importa se você fugiu. Não importa se você ficou trabalhando, se escondendo no excesso, se escondendo nas drogas, se escondendo na vida noturna, nas bebidas, de bares em bares, esquinas em esquinas. Não importa. O que cura é sentar na mesa com seu pai e reencontrar consigo mesmo. Como foi aquele filho mais novo. O pai estava ali de braços abertos, cheio de compaixão. E o filho ele teve que ter um colapso, um choque de realidade. Entender que não é lá fora, não é o dinheiro, não é o trabalho, é a presença. E ele desejou estar na presença do pai, não mais como filho,
mas como um servo, como um empregado, bem distante. Mas pelo menos ele ia conseguir ver seu pai de longe. Sabe o que é interessante? Esse pai surpreendeu ele. Lhe deu vestes novas, sandálias, e colocou um anel em seu dedo. Ou seja, tudo aquilo que era passado, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era erro, depressão, ansiedade, foi arrancado. E esse Deus, esse Pai, trouxe vestes novas, deixou ele limpo, calçou os pés dele. Como se diz, esse é o caminho. Vai ser um caminho mais suave, mas você vai ter que percorrer um caminho. E o anel nos demonstra a aliança. Deus Pai fez aliança com aquele homem, com aquele filho. E hoje, nesse domingo, 29 de junho, Deus está pronto, braços abertos, com vestes novas, com sandália nova e com aliança. Só falta você reconhecer que no fundo, faltava o seu amor de pai. Vamos orar, encerrar. Você pode ter um bom domingo. Hoje é um domingo onde as pessoas vão à igreja, vão a centros religiosos. Esse domingo seja um domingo de família. Se você não tem família, mora sozinho, busque. Ainda há tempo. Reúna seus filhos em volta da sua mesa. Esquece um pouco esse celular, jogos online. Esquece o futebol do final de semana. Tem um momento de lazer. Sabe por quê? É legal você ir lá no campo jogar futebol. Mas é ruim o seu filho ficar horas ali fora, só assistindo. Ele está ali porque ele quer estar na sua presença, como um filho pródigo. Não, pelo menos eu estou só vendo meu pai, é o suficiente. Você, como pai, pode fazer mais. Pode estar presente na vida dele, ser presente na vida dele. E é isso que Deus quer pra gente. Viver nossa plenitude no agora. Vamos orar. Que a reconciliação minha, de filho, com Deus Pai, com o pai físico, com o pai biológico, com a mãe física, com a mãe biológica, aconteça. Que isso aconteça na sua vida. Homem e mulher que está passando por aqui hoje. Entender que não é lá fora. Sempre está aqui dentro. Todo o excesso esconde uma falta. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus, que tanto fala no meu coração. Assim eu desejo, Pai, assim eu creio, Pai, assim eu declaro que venha falar sobre a vida de homens e mulheres que vão passar por aqui, Pai. Na vida de filhos, ó Pai, que precisam se reconectar com o Senhor, se precisam reconectar com a mãe, Pai. Pai, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação sobre a vida de cada um que passa por aqui hoje, Senhor Deus. Que haja libertação, papai. Que haja libertação dos vícios, papai. Que haja libertação, Pai, do excesso, papai. Que haja um equilíbrio emocional, Senhor Deus. Que possamos ser homens e mulheres curados, restaurados, Pai, purificados, com uma nova aliança, Senhor Deus. Aliança com o Senhor, Pai. Abençoe a vida de cada um que está passando por aqui hoje, Senhor Deus. Aqueles que não te conheceram, que venham conhecer. Pois eu sei que o Senhor é o bom Pai, que está com os braços abertos, ó Pai, esperando. Que assim seja, Pai. Esse é o meu desejo. Assim eu oro, papai. E assim eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Deus abençoe. E amanhã tem mais. Tchau, tchau.